em uma casa infernal. Por algumas semanas, eu era um estudante universitário e meus pais estavam pagando por uma casa para eu morar. Eu sei bem, a casa era modesta, nada extravagante ou enorme. Eu estava feliz com ela, pelo menos nos primeiros dias. Então, as coisas começaram a ficar estranhas rapidamente. Em um sábado chuvoso, sem nada para fazer, fiquei assistindo TV por algumas horas. Foi quando ouvi um arrasto no chão da sala de estar. Olhei ao redor da sala, pensando que um animal tinha entrado na casa, ou algo assim. Sentei de novo e continuei assistindo TV. Esse foi o primeiro evento estranho. A chuva continuou durante o resto do dia e a noite, o que me deu uma desculpa para não sair. Fiquei em casa assistindo mais TV na sala de estar. Fiquei alerta quando achei que ouvi algo vindo da cozinha, de maneira um pouco ridícula, e fui até a entrada da cozinha. Lá no meio da cozinha escura, havia uma caixa de cereal no chão derramado. Eu não tinha ideia de como aquilo poderia ter acontecido. Mesmo assim, larguei o travesseiro e comecei a limpar o cereal no chão. Enquanto eu fazia isso, ouvi um rangido, como o som de aras fracas em um piso de madeira quando alguém pisa nelas. Foi perto da mesa da cozinha. Olhei para cima, mas não havia ninguém lá. Sabia que estava ficando paranoico com cada pequeno som. Limpei o cereal e voltei para assistir TV. O trovão lá fora estava ficando mais alto, já que a tempestade parecia passar sobre a casa. E no entanto, achei isso estranhamente relaxante. Foi a última coisa que lembro antes de acordar de um cochilo que parecia durar uma hora. A TV ainda estava ligada, mas não foi isso que me acordou. Lembro que acordei com um estrondo ou um baque vindo do andar de baixo. De qualquer forma, desliguei a TV e subi as escadas para o quarto. O próximo dia foi normal, assim como o dia seguinte. Só começou a ficar estranho novamente no próximo dia cinzento e chuvoso. Acordei na minha cama, naquela manhã, sentindo como se tivesse bebido a noite toda anterior. Estava mais enjoado do que em qualquer ressaca que já tive. Não me movi muito naquele dia. O tempo sombrio e chuvoso só me deixava mais preguiçoso. Deixei a TV do meu quarto ligado o dia inteiro, como um ruído de fundo, com um balde ao meu lado, caso precisasse vomitar. Ao entardecer, desliguei a TV, depois de ouvir barulhos vindo de cima. O sótão. A porta do sótão estava na verdade no meu quarto, e a maior parte do sótão se estendia sobre aquele quarto. Não era apenas o som que ouvi, eram 3 ou 4. Consegui sair da cama, apesar de me sentir enjoado toda vez que me movia. Puxei a maçaneta da porta do sótão, peguei um dos meus antigos tacos de beisebol e subi as escadas. Liguei a luz do sótão. Havia algumas caixas antigas que deviam ter percebido os antigos donos, mas não consegui ver nada vivo que pudesse produzir esses ruídos. Desci as escadas rapidamente porque estava com um pouco de medo daquele sótão. Não ouvi mais barulhos até aquela noite. Acordei a princípio achando que era um trovão. Ainda me sentia mal. O som familiar de um estrondo vindo do sótão me arrepiou. Puxei a maçaneta do sótão para baixo, peguei meu taco de beisebol novamente e subi as escadas. Me fiz de valente e gritei com a voz mais intimidante que consegui. Mas antes de poder acender a luz, ouvi um som de uma criança rindo no sótão, totalmente escuro. Palavras não podem descrever a sensação de leveza, a sensação de que minhas entranhas caíram dentro do meu corpo. Com o medo que senti, a palavra medo não é suficiente para descrever o que senti naquele momento. Saí daquela casa tão rápido que mal lembro de ter corrido. Liguei para meu pai na chuva fria e pedi para me buscar. Expliquei tudo da melhor maneira que pude. Meus pais viram o quão emocional eu estava com isso. E de certa forma estranha, acho que eles acreditaram em mim. Embalei todas as minhas coisas com meus pais no dia seguinte e voltei para casa. Até hoje, estou convencido de que o que experimentei naquela casa era completamente paranormal. Costumava trabalhar como empregado para uma senhora idosa por algumas semanas quando eu tinha 20 anos.
Ela tinha uma casa grande, embora antiga. Tinha 2 acres de terra cercados por matas em 3 direções e uma estrada na outra. A casa em si era antiga, principalmente feita de madeira, e o interior era muito escuro. Ela costumava manter as persianas fechadas em alguns cômodos, por razões que eu não entendia. Às vezes eu abria as persianas para deixar entrar um pouco de luz solar, apenas para descobrir que elas a fechavam novamente quando eu voltava ao cômodo. Ela costumava usar algumas salas à luz de vela, o que fazia a casa parecer ainda mais antiga por dentro. Para completar, o piso de madeira fazia barulho em praticamente todos os lugares da casa. A mulher se chamava Mel e tinha cerca de 70 anos. O tipo de trabalho que Mel me fazia fazer era principalmente coisas físicas, que ela já não conseguia fazer muito bem, como varrer, tirar o pó, lavar pratos, lavar roupa, classificar correspondências e coisas do tipo. Em um fim de semana, Mel me pediu para passar a noite ou 2 lá. A casa tinha cerca de 4 quartos, mas ela morava sozinha, então não era um problema. Bem, isso aconteceu ao longo de uma sexta-feira e tecnicamente eu cheguei como de costume na sexta-feira, trocando poucas palavras com Mel. Deixei minha mochila com minhas roupas na cama do quarto onde eu ia dormir. Quando me virei para sair, vi Mel parada perto da porta. Ela tinha uma maneira assustadora de ser, e essa entrada não foi exceção. Ela não disse olá, o que não foi tão estranho quanto parece. Ela apenas me instruiu a limpar o quarto imediatamente. Depois disso, ela me disse para arrumar a casa inteira e depois subiu as escadas. Não a vi pelo resto do dia, mas ocasionalmente a ouvi andando lá em cima, em seu quarto. Isso era estranho. Ela parecia andar para frente e para trás. Não havia televisores nesta casa, então eu não sabia o que ela poderia estar fazendo. Uma coisa que achei bizarro foi quando ela era protetora em relação ao porão. Ela deixou claro que era completamente proibido e não queria que eu fosse lá embaixo. A noite chegou e fui para a cama cedo. Naquela época, os smartphones ainda não eram comuns, então eu nem sabia que horas eram. Provavelmente era 9 ou 10 horas da noite. No entanto, nas primeiras horas, tudo estava tranquilo. Parecia que horas depois comecei a ouvir passos ao lado de fora do meu quarto, no assoalho rangente. Mel estava passando devagar pelo meu quarto. Talvez ela estivesse indo ao banheiro. Alguns minutos depois, ouvi os passos dela novamente, mas dessa vez ela parou do lado de fora da minha porta. Sentei na cama e escutei. Consegui ouvir o rangido atrás da porta, com Mel parada lá, e isso começou a me assustar. Ela finalmente se afastou. Ouvi-a descer a escada e em seguida ouvi uma porta sendo aberta e fechada no andar de baixo. Tive a sensação de que era a porta do porão. Foi um tempo depois que eu vi a porta se abrir e fechar novamente. Em seguida, passos pesados e lentos subindo as escadas rangentes. Os passos chegaram novamente à minha porta e em seguida pararam. Sentei-me novamente para ouvir. Consegui ouvir rangidos no chão do lado de fora da porta. A maçaneta começou a girar. Deitei-me e puxei os lençóis por cima de mim, fingindo estar dormindo. Ouvi Mel dar alguns passos para dentro do quarto, parar e em seguida voltar para o quarto dela e fechar a porta. Fiquei um pouco perturbado. Esse comportamento era muito estranho. Esperei cerca de meia hora antes de decidir que precisava ver o que havia no porão. Fui até a porta e desci as escadas o mais silencioso que pude. Abri a porta pesada do porão, acendi as luzes e desci as escadas. Quando cheguei ao último degrau, tive que me controlar para não gritar. Havia 2 cadeiras antigas no centro do porão e havia 2 corpos em decomposição, com perucas sentados nelas. A visão de um inseto rastejante sobre um deles me fez querer vomitar ainda mais. Consegui caminhar mais fundo no porão, mais perto dos corpos. Tive que ter certeza de que eram reais. Ambos os corpos tinham perucas masculinas. O maior deles também usava um chapéu. Não sei muito sobre os corpos ou sua taxa de decomposição, mas diria que esses corpos tinham quase 1 ano.
Senti como se meu coração tivesse parado momentaneamente. Quando vi passos vindo de cima no primeiro andar, não consegui chegar até o interruptor de luz. Não tive tempo. Me escondi atrás de um dos sofás no porão, enquanto ouvi passos lentos e pesados descendo um degrau a cada vez. Tive as mãos cobrindo a boca quando ouvi Mel chegar ao último degrau. Ouvi-a sussurrar meu nome por meio segundo. Olhei ao redor do sofá e vi Mel ao meio caminho do porão, com uma faca de cozinha grande nas mãos. Ela seria muito lenta para me alcançar, então corri em direção às escadas. Ela gritou meu nome e me seguiu o mais rápido que pude. Quando cheguei ao primeiro andar da casa, corri para o quarto onde estava dormindo para pegar minha mochila. Quando corri de volta para baixo, Mel estava no topo da escada do porão. Saí pela porta da frente e vi meu carro. Dirigi para fora da grande propriedade e pela estrada, voltando para casa em 10 minutos. Felizmente, nunca dei a Mel minhas informações, como meu endereço ou número de telefone. Então ela nunca conseguiu entrar em contato comigo novamente. Se eu tivesse que adivinhar, eu diria que um desses corpos pertence ao falecido marido dela, a quem ela mencionou 2 vezes. Quanto ao outro corpo menor, não faço ideia. De qualquer forma, foi uma cena perturbadora de testemunhar e havia algo muito errado com aquela casa.